Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Esta é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar pelos 1080 AM e por nosso website, e logo depois o programa fica disponível através do canal YouTube da URGS TV. O programa pode ser assistido também pelo canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje recebendo a vice-reitora da URGS, professora Jane Fraga Tutiquian, e a diretora do Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão, Cláudia Betcher. Bem-vindas. Obrigada. Nós vamos tratar do ciclo Conferências URGS, que está começando, o Conferências URGS 2019. Tivemos outras edições, né, professora? No 2017 e 2018 tratamos da Conferência de Córdoba, né? Isso. E agora nós nos concentramos, então, no tema da cultura. Cultura para uma política cultural da URGS. Temos diversos nomes da própria universidade, como palestrantes e mediadores. A professora Jane vai ser palestrante e também mediadora, né? Também mediadora. E curadora. E também, justamente, Cláudia, e também é a curadora desta programação, professora Jane. Esse ciclo de conferências, ele tem um sabor especial. E esse sabor especial se dá pelo contexto em que nós vivemos, de um lado, e, por outro lado, porque a gente comemora com ele, faz parte das comemorações dos 85 anos da universidade. Então, com relação ao nosso contexto, em escala mundial, a gente sabe que o século XXI é o século das ciências duras, né? E sendo o século das ciências duras, toda a parte humanística começa a ficar distanciada dos objetivos e das metas, né? Quando, na verdade, o centro da cultura é o próprio homem. Então, se eu penso assim, e eu lembro que foi um Roda Viva que eu assisti em 99 com um filósofo francês chamado Michel Serres, e ele dizia assim: o século XXI vai ser o século das ciências duras, vai ser o século das máquinas, e ou se cria um novo humanismo, né? Ou se vai perder aquilo que a gente tem de humanidade, de humanização, né? Então, esse Conferências URGS dos 85 anos vem bem ao encontro disso. Nós vamos resgatar alguns aspectos culturais, e a cultura na universidade, ela tem um papel de destaque, e esse papel de destaque se dá graças ao Departamento de Difusão Cultural, coordenado pela Cláudia, né, e pela ProRest, mas nós precisamos mais, né? E o que é esse mais que nós precisamos? É garantir para as gerações futuras a permanência da cultura. Então nós pensamos numa série de 10 conferências, os conferencistas são todos da casa, assim como os mediadores, e a ideia é que após essas conferências, a gente vai encerrar lá em novembro, justamente com uma proposta de uma política de cultura para a nossa universidade. Cláudia, tu trabalhas com a cultura na universidade já há algum tempo. Nós conversávamos antes, a tua dissertação também trata dessa área, né, da produção cultural na universidade. Uhum. A universidade tem inúmeras atividades culturais, já tem há muito tempo, né? Uhum. E não falo nem só das que são promovidas através do Departamento de Difusão Cultural, porque se a gente for pensar no Instituto de Artes, em outras unidades, enfim, a produção cultural é permanente e enorme. O que a gente pretende, então,
como é que a gente pode diferenciar isso, que já ocorre e que é ótimo, né? Mas de pensar realmente uma política cultural a partir desses encontros aí que a gente vai ter. Bom, quando se pensou, então, né, no Conferências URGS ter como temática a política cultural da universidade, nós ficamos comemorando, né, de priorizar esse eixo de debate e de reflexão. O Conferências é um projeto do Departamento de Difusão Cultural já, e ele está comemorando 10 anos esse ano. Ele começou nos 75 anos da universidade. E desde então, anualmente, os temas são pensados e convidados diferentes curadores para dialogar. E a arte, a cultura, ela vai sempre permeando esses debates. Como a professora Jane disse, ela foi uma das palestrantes de um dos ciclos, né, de conferências nos 80 anos. Mas ela sempre está ali, ela faz parte, mas ela nunca é a protagonista. Ela nunca gera que todos os conferencistas pensem nessa temática da política cultural. Então, estamos comemorando a centralidade desse tema no Conferências URGS. Isso é maravilhoso. E quanto aos movimentos da universidade, de pensar uma política cultural da universidade, eu vejo que isso é um caminho, mas ele não é um balizador de ações. Porque a universidade, por natureza, ela é cultural, ela é artística. Então, quando me perguntam, as ações da difusão cultural são as ações da universidade? Não, elas fazem parte das ações da universidade, porque a universidade é maior culturalmente do que o Departamento de Difusão Cultural. Nós estamos ali representando a instituição, né, representando a administração central, mas dialogando, procurando sempre dialogar com esses movimentos que nascem desse dia a dia da universidade, que é viva, que é diversa e que é muito propositiva. Hoje, por exemplo, de manhã, entrou um aluno lá e disse assim, eu tenho uma ideia. Eu disse, qual é a tua ideia? A minha ideia é relacionada a uma área, tarará, e aí começou a explicar. E ele saiu com outra ideia, né, com a ideia dele e mais um monte de outras ideias, e vai realizar ali na difusão cultural, no centro cultural. O que eu vejo disso? Eu vejo que nós, gestores, professora Jane, professor Rui, professora Sandra, né, todos os dirigentes da universidade, eles têm que estar disponíveis, nós estamos disponíveis para o pode ser. E muitas vezes ideias pré-concebidas não deixam com que isso aconteça. Então eu acho que a disponibilidade, a gente estar disponíveis para escutar e criar outras ideias, isso eu acho fantástico. E isso é maravilhoso com o trabalho que a gente desenvolve, porque a cada momento a gente chega com uma pauta e transforma completamente, no final do dia a gente está com uma outra proposição maravilhosa, porque eu acho que isso é a arte, a cultura, não é ter movimentos definidos, mas é de alguma forma estar aberto para o pode ser. E ter uma política, eu acho que é uma forma de ter esse lugar do pode ser na universidade de uma forma pontual. Assim. Eu acho muito interessante, André, isso que a Cláudia traz sobre a abertura, né, a receptividade da universidade em relação à cultura. Às vezes a gente pode pensar que seja uma redundância se ouvir 10 pessoas falando sobre o mesmo tema. Mas se tem um conceito que é um conceito muito amplo, é justamente a cultura, né? Porque o modo de ser e o fazer da comunidade é que juntos formam a cultura da sociedade, né? Então, a universidade vem fazendo um trabalho muito interessante através da extensão, sobretudo porque vem acolhendo os diferentes saberes, né? E o que eu acho fundamental é que esses diferentes saberes, eles não vêm como uma coisa exótica ou como uma coisa passageira para a universidade. Vem e termina fazendo parte do nosso cotidiano. E isso, do meu ponto de vista, isso é fundamental. Então essa discussão sobre a cultura, e provavelmente a gente volte para dizer do resultado lá no final do ano, quando a gente tiver uma política, são 10 palestrantes que vão trazer diferentes olhares sobre a cultura, de acordo com o seu dia a dia.
Então, a minha expectativa é que, ao final, nós tenhamos um conceito muito aberto de cultura e de política cultural que consiga abranger e assegurar, daí para frente, todos esses diferentes olhares. E complementando, né, professora Jane, o interessante da escolha de cada um deles é que eles tiveram tanto uma experiência acadêmica, né, de reflexão sobre um fazer, mas eles também tiveram uma atuação na esfera privada, né? Então, o Paula Ramos trabalhou na revista Aplauso, Francisco Marshall, ele tem o Estúdio Clio. Então, é essa relação entre esse pensar acadêmico, mas também o fazer em uma outra área, né, que é de gestão também. Isso. Então, um vai complementar o outro. E isso é o fantástico da escolha de todas essas pessoas, né? Pois é, falando nisso, Cláudio, me parece que uma das palavras é gestão, né? A gente tem muita coisa sendo feita, não estou falando nem só dentro da universidade, mas tomando o exemplo, né, das diversas unidades, e muitas vezes os artistas ou os produtores culturais não têm um preparo, não chegaram a nem sequer a pensar em como fazer a gestão disso, quer dizer, tem ideias e tem talento, né, e tem conhecimento sobre o fazer em si, mas como financiar, como organizar, como produzir, como divulgar, enfim. Talvez esse ciclo seja interessante para os próprios artistas também, né? Sim, a gestão cultural é uma área muito nova, se a gente for pensar, né, nas áreas tradicionais de ensino dentro da universidade. A gestão cultural, ela nasce mesmo nos anos 80, né? E as universidades são desafiadas a profissionalizarem-se na gestão cultural nos anos 80. Então, as pró-reitorias de extensão têm que criar, nesse contexto, um núcleo que atue diretamente com os artistas e também com os artistas de dentro da universidade. Aqui na URGS, nos anos 80, é que surgem os UNIs. O Unimúsica surge nos anos 80. Uma ação que começa a partir de um disparador, que era o professor Bucupi, pró-reitor de extensão, que diz assim: bom, vamos fazer música na universidade, vamos ter um espaço permanente de música na universidade. E o professor Celso Loureiro Chaves, junto com Clarice Extapace, criam o Unimúsica. E ele diz: a gente criou sem saber absolutamente nada de produção cultural e de gestão cultural. A gente tinha ali uma vontade, e isso é essencial também, né, André? As pessoas que estão trabalhando à frente da difusão cultural terem esse brilho no olho, essa vontade de realizar, né? E eu acho que isso foi o que começou e se fortalece até hoje, né, e se mantém até hoje o brilho no olho para cada ação e para cada movimento. Mas começou lá nos anos 80 e eu brinco, começou empiricamente, né? Empiricamente, bom, eu acho, e vamos lá, mesmo dentro de uma universidade, mas começou empiricamente porque não tinha esse lugar dentro da pró-reitoria. E começou muito do voluntarismo, né? As pessoas vinham, se associavam e participavam. E os artistas estavam aprendendo também a como se relacionar com uma instituição federal, uma instituição que tem uma série de regras e de metodologias de funcionamento. Então, como dialogar com essa instituição? E isso se dá até os dias de hoje. E a gente enxerga, então, necessário sim a formação desses artistas, de saberem como contratar um produtor cultural, porque eu acho que o artista muitas vezes ele perde muito tempo em ser o seu próprio produtor. Tem alguns que têm esse perfil, sim, mas muitos outros não, então perde-se muito tempo. Então o artista tem que saber como escolher esse produtor cultural. Mas a gente enxerga que ao longo dos anos o Departamento de Difusão Cultural ele teve um papel na cena cultural, que é de demandar alguns movimentos a esses artistas para eles entenderem como funciona essa cadeia produtiva da arte, né? Eu me lembro quando eu assumi a difusão cultural há 21 anos atrás, né? Que a gente conversava com os artistas e dizia assim: bom, eu preciso te pagar por empenho. E eles diziam: o que é empenho?
né? Bom, tu precisa ter conta corrente, tu precisa ter certidões da tua empresa, e eles ficavam muito preocupados com o que a gente exigia. Num primeiro momento, bom, é burocrático, o que tu tá me pedindo é burocrático, eu sou um artista. Sim, tu é um artista, e para te trabalhar com a universidade, tu precisa ter alguns elementos que são essenciais para o teu fazer e para o nosso fazer. Hoje, passado 21 anos, eu vejo como está mais fácil, sabe? Porque as nossas demandas, e não é, como é que se diz, não é se valorizar, mas a gente enxerga que muitos dos nossos movimentos criaram algumas formas de diálogo com essa comunidade, que eles já sabem que trabalhar com a universidade é necessário uma série de documentações e que isso não é burocrático, isso é visibilidade para o trabalho dele dentro da esfera pública. E isso nos dá muito trabalho, mas é muito bom. Pois é. E além disso, só para complementar, além desses artistas de fora, né, virem para a universidade produz muita cultura. Nossa. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. Naquela programação que se fez para os aposentados e depois se inaugurou esse novo ciclo de orientação para aqueles que querem se aposentar. Se apresentou um grupo de samba, Celari, pode ser, da Exefid, e que são pessoas da comunidade, pessoas que já foram da URGS, né? E o trabalho maravilhoso da Escola de Educação Física e então assim, tem muita coisa sendo produzida, né? Se eu pegar, por exemplo, pós-graduação em letras, hoje tem uma linha de pesquisa que é a escrita criativa. Então os escritores estão saindo de lá, né? E assim, se pegar o Instituto de Artes, a gente tem maravilhas assim, em tudo quanto possibilidade de fazer artístico. Então, a universidade é muito rica em relação a isso. E se a gente tiver uma política, nós provavelmente poderíamos nos conhecer a todos os que fazem arte, que fazem cultura dentro da universidade. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu ia perguntar, vocês acham que vai ser debatido, aqui pode ser debatido no ciclo agora, essa questão da difusão ou produção, ou as duas coisas na universidade? Porque a universidade ela é as duas coisas, né? É produtora e difusora de cultura. Exato. Né? E acho que isso é uma tensão que vai existir sempre, né? No bom sentido. Mas eu não vejo como tensão, eu vejo como complementação. Né? Eu acho que as duas dialogam ali, uma complementando a outra, porque nasce a parte de difusão cultural a partir da produção interna da universidade. Era a necessidade de fazer com que esses artistas fossem conhecidos pela cidade, pela comunidade, no início comunidade URGS, né? Depois isso vai se ampliando, então a gente, além de promover a visibilidade desse fazer artístico interno da universidade, também dialogar com o fazer artístico da cidade, porque a gente está inserida dentro dessa cidade, e a arte, a cultura é o elemento principal de diálogo com essa cidade, com esses artistas da cidade. A gente estava agora há pouco conversando sobre o Centro Cultural, né? Como que o Centro Cultural está dialogando com a cidade. Porque se a gente fosse pensar, bom, o Centro Cultural poderia simplesmente dar conta das produções internas da universidade. E nem daria conta também. Não seria suficiente. Não daria, mas ele não se bastaria. Essa não seria a função única do Centro Cultural, porque ele é o Centro Cultural da URGS, e a URGS é da cidade, é dessa relação com a cidade. Eu acho que o nosso grande desafio da gestão cultural é unir arte, difusão e ensino e pensamento. Eu acho que esses são os elementos que tem que estar permanentemente em questão quando se fala de gestão cultural. E todos eles têm uma coisa em comum, que é a experiência. E a sensibilidade, né? Que é o que amarra todos eles. Primeira conferência vai ser ministrada pelo professor Rui, né? Pelo reitor, Rui Vicente Oppermann, com mediação da professora Jane. E depois temos então outras 9 conferências. A primeira
neste dia 10 de abril, quarta-feira. Depois seguimos em algumas quartas-feiras, é isso, né? É todas as até o dia 13 de novembro. Às 19 horas. Sempre às 19 horas. Ok, nós agradecemos então a presença da professora Jane Tutkian, vice-reitora da universidade, e a Cláudia Betcher, diretora do Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão. Os ouvintes e telespectadores podem fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. Este programa teve produção e apresentação de André Grassi, na técnica Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Speroto Teixeira. Pela URGS TV, imagens de Jonathan Fabres e Pamela Maidana. Nós voltamos aqui pelos 1080 na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.